Galera, então assim, estamos aí para mais um react e hoje nós vamos reagir aqui a um gimaço, né? Hoje Quero me drogar. Eu Quero Me Drogar, né? Hoje é especial Eu Quero Me Drogar com Ingrid Silveira, mais ou menos podcast, aqui é o corte, né? O título é Ingrid Silveira e apresentador discutem sobre homossexualidade ser pecado. Isso aqui é altamente radioativo, provavelmente, tá? Não sei, me indicaram agora, não assisti previamente, então minhas reações serão genuínas, tá bom? Minhas reações serão genuínas, porque, enfim, é isso, né? Então, o que vende é o marketing do absurdo. Aliás, assistam o vídeo do camarada Kenji, lá do Normose, mais uma vez entregando muito, hein? Normose segue entregando muito pra galera. Então vamos lá, gimaço, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tá bem longe. Você falou ali sobre o homossexualismo ali, essa pauta ali que... Cara, como você tem raízes cristãs ali, você já viu aquela criança ali que desde pequena, desde sempre já teve algum traço homossexual, desde pequena. E se depois ela... Só um adendo, né? Eu sei que vocês gostam que eu deixe eles falar mais, mas assim, eu sou professor há bastante tempo, tá, galera? Professor de ensino fundamental. E isso é muito real, galera. Muito real, muito real. Lá no 6º ano, que são os mais jovens que eu dou aula, você já tá vendo ali que a criança ela tem essas características, tá? Isso é muito real, tá? Eu não sei dizer se a homossexualidade é cultural, se é biológica, eu nem vou entrar nessa seara aí porque eu não tenho conhecimento para isso. Agora eu posso dizer, é fato que a gente vê isso nas crianças, tá? E é muito evidente, tá? E até não é raro, vai? vira adulta e tende a ir pro lado. E você chega nela, pô, você já sofreu algum abuso? Não. E você vê que isso é da natureza dela. Você acha que o homossexualismo não é um fator genético também? Genético, não. Eu acho que é criação, né? Por exemplo, a criança que tá ali... Tem muito filho de pastor. Sim. A criança ali que dá aquela desmunhecada, assim, você pode corrigir. Não, não é assim não. Eu falo igual homem e tal. Pô, criação, mano. Criação. Eu não sei dizer se é social ou se é genético. Não sei dizer. Talvez seja um pouco dos dois. Não sei. Mas a criação... Acho criação complicada, né? Mas tudo bem. Vamos continuar vendo, porque eu acho... ou melhor, eu tenho certeza que isso vai piorar. Beleza. Agora, pode acontecer sim da pessoa nascer com essa tendência, tá? Falando do lado espiritual agora. Todos nós, seres humanos, nascemos com tendências pecaminosas. Isso é fruto de uma natureza caída que tá descrita lá em Romanos 1, que inclusive fala sobre a homossexualidade. Então, pode acontecer sim de uma pessoa vir com essa tendência. Por exemplo, tem gente que tem mais tendência a... Assim, ó, tem uma coisa, assim, pra começo de conversa, tá? Galera, os textos bíblicos, eles são traduzidos, tá, gente? São traduzidos, né? Assim, o Antigo Testamento, ele é produto de uma reunião de textos muito antigos, tá? De todo o Crescente Fértil. Então tem influência no Antigo Testamento de textos da Pérsia Antiga, da Mesopotâmia Antiga, do Egito Antigo, da Grécia, da própria Palestina ali, né? Do tempo dos hebreus. Então, se eu não me engano, aramaico, enfim, não me lembro exatamente agora, mas enfim, não existia, tá? Nesses idiomas, a palavra homossexualismo, homossexualidade, tá? Isso é uma tradução. Isso são expressões que são extremamente recentes, tá? E boa parte da confusão já começa aí. Boa parte da confusão já começa aí, tá? Não tem como a Bíblia se referir a homossexuais. Por um motivo muito simples. Não existia essa palavra, tá bom? Não existia essa palavra, tá bom? Tem gente que mente com facilidade. Tipo, tá aqui falando, ela inventa uma mentira sem necessidade. Ela tem essa tendência de ser mentirosa. Tem outras pessoas que têm tendência a matar a outra. Ela mata com facilidade outras pessoas, sabe? Então, assim, a gente vem sim com tendências que são coisas que a gente tem que lutar em Cristo. Mesmo a questão da homossexualidade. Não é um fator determinante, tá? Mas pode acontecer sim do cara ou da menina vir com essa tendência homossexual, que é algo que ela vai precisar lutar em Cristo pra vencer.
Entende? Vencer no sentido Olha só, lutar em Cristo para vencer. Tipo, você vai lutar contra uma coisa que você sente simplesmente porque o seu pastor mandou. Porque, para mim, isso não é bíblico, tá, gente? Como eu disse, eu estudei a Bíblia. Acho, inclusive, que todo mundo deveria estudar a Bíblia. É uma das principais fontes de histórias dos hebreus. Só que a Bíblia é um livro de literatura. Tá? Inclusive, a gente pode tirar ensinamentos da Bíblia, né? Só que o Antigo Testamento, o Novo Testamento é baseado lá nas cartas de Saulo, basicamente, né? É uma outra dinâmica, foi produzido muito depois. Agora, o Antigo Testamento, que é onde está a maior parte dessas coisas utilizadas aí por determinadas igrejas para ser contra os homossexuais, são textos altamente problemáticos, tá? E contraditórios, tá? Por quê? Porque não foi uma pessoa que sentou e escreveu o Antigo Testamento, né? São textos reunidos de diferentes culturas, de diferentes, inclusive, religiões, gente. Tá? Então a gente tem passagens ali que é quase que cópia, tá? Daquilo que já era produzido nas religiões da Mesopotâmia Antiga. Tá? E se a gente vai parar para pensar, por exemplo, na religião da Mesopotâmia Antiga, nós estamos falando aí de textos de, sei lá, 7.000 anos atrás. Enquanto que os registros mais antigos que se tem até hoje dos hebreus são de 3.000 anos atrás. Tá? Então é isso que a gente tem que tentar entender. A contradição que existe nisso é justamente por causa disso. Outra coisa que sempre me chama muito a atenção é o cherry picking que determinadas igrejas evangélicas fazem para condenar a homossexualidade. Porque nos mesmos textos que condenam a homossexualidade, você vai ter a condenação de coisas que são praticadas à exaustão por esses mesmos crentes. Então, se você pesquisar no Antigo Testamento, você vai ver ali coisas do tipo: é proibido plantar duas culturas diferentes no mesmo canteiro. É proibido, sei lá, comer camarão, uma coisa assim, né? Comer determinados frutos do mar, uma coisa assim. É determinado, em lugar também vai estar escrito que é proibido utilizar roupas com determinados tipos de tecidos diferentes. É proibido, é pecado, sei lá o que, fazer a barba. Tá entendendo? A questão é que eles escolhem, né, a homossexualidade por um caráter conservador de determinadas religiões para bater. Esse é o ponto, tá? O que é ser homossexual? É uma pessoa que pratica, né? Não é você ter atração homossexual, isso não é pecado, você fica aí no campo da tentação, né? E tentado, todos nós somos tentados, seja para heterossexualidade, seja por homossexualidade. O pecado é a prática homossexual. Então a pessoa pode sim vir com essa tendência, mas é algo que ela vai precisar lutar em Cristo para que ela não caia, né? Imagina só aí, por causa desse tipo de discurso, olha que coisa triste isso aí, gente. Por causa desse tipo de discurso, sabe o que acontece? Tem muita gente que comete suicídio, tem muita gente que passa a vida inteira em depressão. Eles literalmente ferram com a vida das pessoas, gente. Sabe? Ferram com a vida das pessoas a partir de um dogma, tá? Que mesmo numa perspectiva bíblica, que só por isso já é questionável, mas mesmo numa perspectiva bíblica, já é altamente questionável. Então, assim, se quer frequentar a igreja evangélica, esse tipo de religião, tranquilo. Eu costumo dizer, né, o seguinte: olha, gente, religião é uma questão cultural e pessoal. Vá no lugar onde você se sente bem, beleza? Se você se sente bem em determinada igreja evangélica, beleza. Se é na igreja católica, se é no centro espírita, se é na Umbanda, interessa onde. Se você se sente bem. Agora tenha cuidado com os aproveitadores e perceba se isso não está te fazendo mal, perfeito? Se isso não está te fazendo mal. E a outra coisa fundamental também na religião, que é um aspecto cultural da vida, muito relevante e que tem um papel social muitas vezes muito importante, é o seguinte: tolerância. Tolerância. Quando o lugar que você está indo, tá te jogando num buraco, tá fazendo você lutar contra algo que é seu, tá te levando para uma depressão. Quando a religião que você está praticando
tem preconceito com outras religiões, fuja. Fuja. Se a religião que você frequenta diz que só a sua é boa e as outras são coisas do demônio, coisas do tipo, fuja. Fuja. Se a religião que você frequenta te exige dinheiro, tá? Fuja. Uma coisa é uma doação espontânea. Eu acho que todo mundo que frequenta determinada religião e que tem condições de colaborar, acho que deve. Tipo, eu frequento a igreja, para essa igreja se manter é necessário dinheiro e eu tenho condições de colaborar, isso não vai me fazer falta, eu acho bacana, acho tranquilo, colabora. Agora o seguinte, tá? Se isso se torna uma exigência e se essa sua doação vai fazer você passar dificuldade financeira e mesmo assim isso ainda é exigido de você, fuja. Fuja. Você não tá mais falando de algo ligado à fé. Beleza, gente? No pecado. É isso que eu penso. E você já viu alguma conversão assim verdadeira? Na tua igreja, com relação a alguém que era homossexual e depois se tornou hétero, algo assim do tipo? Sim, na minha igreja tem um rapaz que ele tem atração homossexual, sim. Mas ele não pratica a homossexualidade. E ele disse pra mim, eu já tentei gostar de mulher, eu não consigo, eu já quis ter casado, ter uma família, mas eu não consigo gostar de mulher, simplesmente é algo que eu não vem. Isso aí, gente, essas determinadas igrejas, que deve ser a igreja dessa menina aí, vem com esse papo de cura gay. Cara, isso é bizarro, isso é violento, isso é uma violência contra a pessoa. Porque se a pessoa é homossexual, a pessoa não vai deixar de ser por causa da igreja. No máximo, ela vai esconder por causa da igreja. Você tá entendendo? No máximo o que vai acontecer. Isso vai trazer um conjunto de prejuízos para essa pessoa incalculáveis. Atitude correta, Uma outra coisa importante também, que é bom, já que nós estamos falando de religião, é importante a gente salientar o seguinte: religião é algo que está no campo da cultura. Então nós temos que ter muito cuidado. Então veja, se é no campo da cultura, você se sente bem, está ali para ajudar a si mesmo e aos outros, acho massa, não tem problema nenhum com isso. Qual é o problema? Quando a religião se mistura, tá, com o campo da saúde. Quando a religião se mistura no campo da saúde, quando a religião se mistura com o campo da ciência. O que eu estou querendo dizer? Se o seu pastor falar para você não tomar vacina, foge. Foge. Isso não é da alçada do campo da religião. Outra coisa, comunidade terapêutica, controlada por determinada religião, para, por exemplo, fazer tratamento para dependente químico, isso é violento, perigoso, fuja disso aí, fuja. Isso é o tipo da coisa onde a religião não deve, não pode estar intrometida. Beleza? Isso não é da alçada. Nenhum grupo religioso tem condição, tá, de sustentar sozinho uma comunidade terapêutica. Veja, dentro de uma comunidade terapêutica pode ser que algumas religiões atuem, saca? Como atuam dentro de hospitais. Isso é uma coisa. E até aí não tem problema nenhum. Agora, quando a lógica inteira, tá, que orienta o tratamento é uma orientação que parte de um pastor, de um padre, de sei lá o quê, que não seja de médicos especialistas, fuja. É charlatanismo e vai destruir a sua vida. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Beleza, gente? Não consigo. E ele falou, eu decidi me abster da minha sexualidade para servir a Cristo. Mas também já aconteceu sim de homens ou mulheres que antes tinham atração por homens largar essa atração e virar hétero, né? Já aconteceu porque Deus pode fazer o que ele quiser, gente. A gente não pode... Isso aí não é verdade, tá? Isso aí é da boca pra fora, isso não existe, tá bom, gente? Não tem como. Não tem como. Na verdade, o que acontece é que as pessoas ficam lutando para serem aceitas por determinados grupos. É só isso. Né? E aí há uma pressão social sobre isso. Vejam, isso é muito grave, porque isso aí retroalimenta a lógica da homofobia. Pessoas morrem por causa disso, gente. Pessoas têm depressão por causa disso. Pessoas são agredidas por causa disso. Isso não pode ser naturalizado como uma questão de fé. Não pode, gente, porque isso faz mal. Tá entendendo? Isso literalmente mata as pessoas. E repito, isso não é bíblico, porque sequer existia na época
da construção dos textos bíblicos a palavra homossexualidade. Sequer existia essa palavra, perfeito? Pode limitar o que Deus faz. Pode ser que isso fique pra sempre, como um espinho na carne, como acontece com esse rapaz que eu falei. Sabe, é um bagulho tão louco, porque se Deus é tão onisciente, tão onipotente, e se ele é contra a homossexualidade, por que ele simplesmente não eliminou a homossexualidade? Aliás, por que ele criou a homossexualidade? Não faz nem sentido, nem dentro dos próprios preceitos religiosos. Aí eles começam a dar plot twist escarpado, fazer malabarismo, né? Jogam no livre-arbítrio, jogam no colo do demônio, jogam no colo das outras coisas, tá? Pra fugir do que de fato é. Simplesmente, né, a reafirmação de preconceitos perigosíssimos para a sociedade, tá? Mas pode ser também que Deus reverta essa situação, sabe? Tudo é possível, mas lá pro mundão eles vão rir da minha cara, tô falando isso aqui. Mas pode acontecer, eu não vou limitar o que Deus faz. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, gente. Ele resolveu tudo numa cruz, sabe? Então esse é o meu pensamento com relação a isso. Ah, e essa questão da homossexualidade também. Tem pessoas que foram abusadas, a pornografia, isso tudo também influencia com relação à sexualidade da pessoa, esse bombardeio de mídia, isso tudo influencia na sexualidade. Não, eu não acredito que isso influencie em homossexualidade, tá? Eu acredito que isso deva influenciar em questão de traumas, né? Em questão de problemas que a pessoa vai ter que resolver depois. Eu acho que aí sim. Homossexualidade eu não sei dizer, mas eu sou inclinado a achar que não, tá? Agora, o que me é sempre muito espantoso, sabe o que é? É o fato dessa galera não perceber, por exemplo, que você ser jogado forçadamente nesse tipo de ambiente religioso, desde criança, aí você não está sendo vítima de lavagem cerebral, você não está sendo doutrinado. Aí não é doutrinação, sabe? A gente já viu quantas vezes aquela coisa de, tipo, pastor mirim, saca? Então, assim, não é uma questão de escolha, é uma questão cultural imposta pela família. E aí eu vou voltar no que eu disse lá no início. Gente, é muito tranquilo, e eu acho, inclusive, salutar o ambiente, né, de cultura religiosa que faz bem para as pessoas. A grande questão é quando não faz bem. Perfeito? E é aí que onde mora o perigo. As pessoas falam, porque não tem nada a ver? Tem sim a ver. Sabe aquele filme, aquela série O Gambito da Rainha? Sim. Então, mano, aquilo ali foi um boom, assim, tipo... Galera, no chat ele dizendo, mas tinham outras expressões que utilizavam. Nenhuma delas é rigorosamente a mesma coisa, tá? Nenhuma delas é rigorosamente a mesma coisa, tá? Não tem uma tradução direta, tá? E na maior parte dos textos que se referem a esse tipo de expressão bíblica, né? Eu acho que a mais conhecida é Malacói, né? Na verdade, estão falando a degenerações ligadas à religião, à adoração de falsos deuses. O problema é que essas religiões que tentam forçar essa interpretação tiram isso necessariamente do contexto que está ali naquela passagem bíblica para reafirmar preconceitos que não tem nada a ver com Deus, com Bíblia, com qualquer outra religião. São preconceitos humanos, tá? Posturas conservadoras, perfeito? Depois dessa série, o livro que estava esquecido virou best-seller, sabe? Um monte de gente começou a jogar xadrez, a fazer um monte de coisa assim, por causa daquela série, da influência daquela série. Então imagina o que eles não fazem com a sua sexualidade, sabe? Então, influencia sim, tudo. Então quer dizer que tem um monte de gay por aí por causa do Gambito da Rainha. É isso? Tá bom, cara. Eu vou tentar não coringar aqui, tá? Porque se eu começo a coringar, eu posso às vezes me perder aqui e é um tema delicado, tá? Mas é difícil não coringar, né, galera? Vamos combinar isso também, né? Tem uma influência por trás. Show de bola. Ó, rapaziada, tá vendo que vocês estão bombardeando no chat aí? Muita mensagem mesmo. Eu não sei Sabe, uma coisa bizarra, galera. Tipo assim, se eu ver um beijo gay na novela, eu vou virar gay. Galera, sabe? É misturar alhos com bugalhos, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Não é uma roupa que você troca, não é uma moda que passa. Beleza, muita gente assistiu o Gambito da Rainha, começou a assistir outras coisas do gênero, começou a jogar xadrez. Passou, né? É um hype que deu, passou, já era. Não pode ser comparado isso com a questão da homossexualidade.
Entendeu? Porque não é uma coisa que é uma modinha que vem e passa na vida das pessoas. Porque, tipo assim, também a questão é que, igual, eu tenho um caso na minha família também, de homossexual, tipo, então, é complicado. Quando você senta pra conversar com um, você começa a ver um outro lado da coisa, entendeu? Então, tipo, uma pessoa que tem aqueles pensamentos, tipo, que já tem essa vida, pra chegar lá na frente e, tipo, caraca, ela entender, caraca, mano, não é isso. Não, tipo, não tô errado, entre aspas. Não tô seguindo uma parada certa. É muito complicado, irmão. Sim. Porque são desejos, né, cara? São desejos, é difícil, irmão. E, tipo assim, você não tá falando com pessoas Acho que é mais do que desejo, né, galera? É uma forma de ser, né? Uma forma de ser, né? Mas beleza. que tá alterada psicologicamente. A pessoa que tá, tipo, centrada. Então você vê, caraca, eu tenho esse desejo total. E diferente dos outros. É muito complicado você porque expor é isso. algo que fica exposto, né, cara? Por exemplo, você mentir, pô, pode passar despercebido, entendeu? Você pode guardar essa tendência sua, né, essa mentira pra você. Matar também, ninguém vai sair matando a público, assim. Agora, o homossexualismo não, mano. Se você tem essa vontade, esse desejo, vai se expressar, as pessoas vão ver. E aí que... Mais ou menos, né? Vamos pensar assim, tem muita gente que às vezes tem um papo que é o seguinte. Agora, né, tem uma... É tipo uma doença que está se espalhando. As pessoas estão virando homossexuais. Antigamente não era assim. Galera, o que a gente entende? Na verdade, né, as pessoas sempre foram como são. A questão é que hoje as pessoas, ainda bem, né, aos trancos e barrancos, estão tendo um pouco mais de liberdade de ser quem são, sabe? É isso que me ocorre, né? Não quer dizer que nos anos 50 tinham menos homossexuais que hoje em dia, né, necessariamente. Eu acho que não, né? A questão é que isso era muito mais escondido, entendeu? Então hoje é uma luta, eu acho que de toda a sociedade defender que gays existem. Sabe? Porque não é nada além disso. A bandeira não é transformar todo mundo em pessoas trans, em pessoas gays. Não é isso. É simplesmente entender que essas pessoas existem. Existem e tem que ter necessariamente todos os seus direitos. O seu direito à existência, o seu direito a expressar-se. Sabe o lance do orgulho gay? Por que a gente fala em orgulho gay? Não é no sentido de, os gays são melhores que os outros. Não, é no sentido assim, olha, historicamente, essas populações foram condenadas a ter vergonha da sua própria condição. E o que essas pessoas exaltam, né, no orgulho gay é justamente o fato delas terem o direito de não terem vergonha de ser quem elas são. Percebem? Então, por isso que se fala no orgulho gay, né? O orgulho no sentido de se contrapor àquilo que historicamente se constituiu como uma vergonha. Percebem? Coisa que entre héteros não existe, porque há uma heteronormatividade imposta socialmente, onde nenhum hétero, né, jamais precisou ou foi forçado a sentir vergonha da sua própria condição. Então não há orgulho hétero. Tá entendendo? Não há. Orgulho hétero é a mesma coisa que racismo reverso, gente. Percebe o que eu tô querendo dizer? Por que a gente não pode dizer que existe racismo contra brancos? Porque o racismo é uma questão estrutural. Não é isso? Então, por mais que você recebeu um xingamento, branco azedo, isso não é racismo, gente. Isso é um xingamento mesmo. Uma questão pontual, individualizada ali, naquela atitude. Não há uma questão estrutural. Você, por ser branco, nunca teve mais dificuldade de arrumar um emprego, por exemplo. Diferente do negro, diferente do homossexual. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, não existe orgulho hétero, porque nunca existiu vergonha de ser hétero. Nunca foi imposto isso como vergonha, né? Então é por isso que é necessário exaltar o orgulho, né? Justamente em contraposição àquilo que historicamente se constituiu numa sociedade conservadora. Perfeito? Mais, digamos assim, mais julgamento, mais condenação sobre isso, entendeu? Sim, acontece, gente, mas a pessoa que ela decidir viver pra Cristo, ela vai ter que se abster disso, sabe? Uma coisa é ficar só no campo da atração.
Que é a tentação, que foi o que eu falei. Outra coisa é ela praticar. Agora, se ela quer viver pra Cristo, ela vai ter que se abster disso. E tem gente que acha que só porque... Então, ó, ela tá falando aqui o quê? Assim, não, a pessoa é gay. Mas a pessoa vai reprimir aquilo a vida inteira, vai sofrer com aquilo a vida inteira, porque decidiu viver pra Cristo. De que maneira, gente, isso pode ser saudável? Entendem? De que maneira isso pode ser saudável, gente? De que maneira isso não vai produzir um problema psicológico na pessoa? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com determinadas igrejas. Se o seu pastor fez qualquer tipo de pregação nesse sentido, fuja. Fuja. Falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Tá? Falo com tranquilidade. Fuja. Vejam bem, não é um preconceito aqui que eu estou reproduzindo em relação às igrejas evangélicas. Eu não estou fazendo generalizações. Agora, se o seu pastor vem com papo de cura gay, se o seu pastor tem preconceito desse tipo, fuja, perfeito? Isso vai destruir a sua vida. Hétero que é santo, não tem nada disso, tá? Tem muito hétero que vai pro mesmo inferno. Que se não se arrepender. Porque ele acha que ele tá pegando todo mundo, que ele é homem, que ele é santo. Não tem nada disso. O sexo é algo reservado pra dentro do casamento, o heterossexual. Pra dentro do casamento. O cara que ele tá aí se prostituindo, a mulher que tá aí se prostituindo, ele tá pecando tanto quanto o homossexual, sabe? Cara, e o pior, sabe o que é? Que em muitos casos, isso é pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Sabe aquela história? Decidi esperar. Vou casar virgem. Galera, eu já vi, eu trabalho com criança e adolescente. 90% ligado a esse tipo de igreja. Não esse tipo mais mesquinho aí, mas ligado a algum tipo de igreja evangélica, vai. Esse pessoal faz saída a campo. Eu não sei se é retiro que eles chamam, não me lembro exatamente qual é a forma de se referir a isso. Essa galera transa. Tá? Transa para um caralho. Tá? Às vezes transam muito mais que o jovenzinho que não tá na igreja, tá? A questão só é que eles mentem pra família, eles mentem pro pastor. E é tudo um cinismo. Tudo um cinismo. Porque as famílias normalmente sabem o que acontece, os pastores normalmente sabem o que acontece, mas o importante não é o que acontece, o importante é o que eles dizem. Então fica tudo muito no campo do discurso a parada, saca? Simplesmente para reforçar uma série de questões altamente reacionárias. Que tá praticando a homossexualidade. Então, assim, tem que botar isso aí em pauta, porque tem muito hétero que eu vejo aí acusando, não, porque gay, e vai pro inferno, que não pode, que não sei o que, e tá aí ele que tá pegando um monte de mulher por aí, sabe, que tá defraudando um monte de gente, também tá pecando igual, sabe? Então, isso que tem que ser deixar claro, que heterossexualidade não Desculpa, gente, mas desculpa, às vezes eu tento me conter aqui, mas tudo bem. é sinônimo de santidade. Mas isso aí não seria também uma pauta para ser mais discutido dentro da igreja? Que isso não é uma pauta muito discutida dentro da igreja, porque a maioria... Depende da igreja. A maioria que eu vejo que tenta lutar contra esse problema, pessoal, você vê a pessoa passando aí por depressão, porque luta contra aquilo que a carne quer e... Por que será? Por que será? Por que será, né? Por que será? Então é isso, entendeu? É o tipo da coisa que, assim, é o óbvio ululuante, não é isso? É o óbvio ululuante. E entra depressão, suicídio... Tá falando do quê? Da homossexualidade? Exato. Uhum. Que jovens que são criados dentro da igreja, que tem essa tendência, que querem... Sabe, pra mim é uma coisa análoga a um outro papo que é o seguinte, que a gente escuta muito, eu como professor escuto desde que eu comecei a dar aula lá em 2005, né? Discussões de gênero na sala de aula. Gente, geralmente o mesmo tipo de igreja que tem esse tipo de pregação, né, reacionária, preconceituosa, geralmente também, tá, é veementemente contra discussões de gênero na sala de aula. Eu vou falar uma coisa para vocês. Da mesma forma que eles vêm com esse papinho de sexo só depois do casamento, etc., e são altamente transantes, tá, a mesma coisa se dá em relação a P. Não vou falar aqui, mas você sabe do que eu tô falando, tá? P, tá? Não vou falar aqui para não dar ban. E eu vou dizer para vocês, as discussões sobre gênero na sala de aula, tá, são as maiores responsáveis por desvelar casos de P.
É na escola, muitas vezes, que a gente descobre os abusadores. Que em quase todas, tá, as situações, é uma pessoa próxima da família. É um padrasto, é um tio, é um pastor. Então veja, essas pessoas têm pânico que a gente discuta gênero na sala de aula, né? Justamente para que os abusadores permaneçam, tá? Permaneçam seguros, ou pelo menos mais seguros. Você entende o que eu tô querendo dizer? Porque aí você faz essa discussão na sala de aula, na hora a criança se acusa, gente. Na hora. Você vê na face da criança. E ninguém tá falando aqui em discussão de gênero no sentido de produzir uma ditadura gaysista. Pelo amor de Deus. Estão falando coisas básicas, como conhecer o próprio corpo, entender o que é um assédio, né? Entender o que é uma situação de violência, né? Saber o que são os limites. Questões que tem inclusive técnica, tem pedagogia para trabalhar isso. E isso é altamente necessário. Necessário. Geralmente são os abusadores aqueles mais violentamente contra as discussões de gênero na sala de aula. Por que será? Por que será? Não é isso? É isso, gente. É a mesma lógica, beleza? Isso e não consegue se livrar disso, vive encarcerado emocionalmente e acabam com a depressão, suicídio. Eu já vi muito disso Isso acontecer. antes era muito exposto, assim. Por isso eu tô te falando, As talvez pessoas não fosse queriam muito discutir diferente, isso. mas isso era aberto no meio da igreja mesmo, ó, fulano. Aliás, agora, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no início do vídeo, mas eu estudei, tá? Estudei a Bíblia. Eu sou formado em História e eu tive um tempo da minha vida que eu decidi estudar a Bíblia. Saber... Eu tinha uma curiosidade que era quem escreveu a Bíblia? Como é que se formatou a Bíblia? E resumindo aqui para vocês, tá, gente? Assim, a Bíblia, ela é uma criação romana, tá? Uma criação romana. Resumindo bem a história, em determinado momento da história de Roma, foi convocado um concílio onde Roma decidiu reunir os praticantes, né, da religião cristã e... trocando em miúdos aqui, botar fim na bagunça. Por quê? Porque você tinha determinadas práticas cristãs na Palestina, determinadas práticas cristãs em Roma, determinadas práticas cristãs no Egito, enfim. Não havia nenhum tipo de padronização. Então, se reuniram em Roma, sob ordem do imperador romano, e aí se decidiu o que estaria na Bíblia e o que sairia da Bíblia. Então, houve um debate sobre isso. Sobre o que vai estar na Bíblia. A Bíblia foi uma encomenda do Império Romano. E aí eu sempre digo, gente, como? Tá? E isso não é nem uma crítica à religião, à religiosidade das pessoas, mas como que nós vamos basear toda a nossa estrutura de vida num livro que foi produzido nesses termos? Percebem o perigo disso? Isso não é nem uma crítica à religiosidade das pessoas. Tem muita coisa interessantíssima, tem muito ensinamento, tem muita coisa bacana ali. Mas nessa mesma Bíblia, por isso que eu digo, ela ainda é contraditória, sobretudo o Antigo Testamento. Você vai ter, no próprio Antigo Testamento, e depois no Novo também, inclusive, cenas inteiras de homossexualidade. Você vai ter esses debates inteiros ali, com cenas que são retratadas, gente. Que são retratadas. Por isso que a gente não pode se fiar nesse tipo de coisa, porque isso foi construído dessa maneira. Vai pro banco. Pô, já vi casos, cara, vai pro inferno, entendeu? Já vi casos de pastor, igual, tem um caso que eu conheço, um cara que saiu da igreja, porque um pastor fala isso pra ele, pô, ele tava dançando no mistério de dança, o pastor falou, pô, sai daí que isso aí não é coisa de menino, pô. Teve um caso aqui na cidade. E tipo assim, o cara largou a igreja e agora é ateu, pô. E é homossexual. Então, tipo assim, caraca, é um bagulho muito complicado, irmão. Você lidar com uma situação dessa. discutido E isso. tipo assim, minha opinião, com base com tudo que eu vi. Eu acho que eu não sei se Deus ligaria tanto por forma de você se relacionar.
Sim, claro, se você fazer pederastia, tem que fazer nada. Mas não sei se Deus ligaria. Cara dele. Não sei se Deus ligaria, irmão. Eu acho que Deus liga mais pro seu caráter, por quem você é, mano. Do que da forma que você se relaciona. Esse é o seu pensamento? Sim, meu pensamento. É o que você acha? É, também. Entendi. Só que, qual que é o seu nome? Lucas. Lucas. O evangelho, ele não é sobre o que a gente acha. Positivo, cara, mas Entende? tipo Não assim. é o que a Ingrid acha ou o que o Lucas acha. O evangelho é o que a Bíblia diz que ele é. Então, Aí já tá. Essa fala é altamente problemática, gente. Porque assim, a Bíblia pode dizer uma coisa, tá? E a interpretação? A interpretação é muito pessoal. Eu posso ler uma coisa que é a mesma coisa que você leu, e nós podemos entender coisas diferentes a partir do mesmo texto. Por exemplo, uma das questões centrais, né, da Reforma Protestante era justamente a livre interpretação das Escrituras. Percebem? Tá? Porque até a Reforma, a Igreja Católica Romana, que eu gosto de chamar de Igreja Romana, né, que não é a igreja de hoje em dia, tá? A própria Igreja Católica se transformou de lá para cá, mas a Igreja Romana medieval, ela tinha um monopólio da interpretação da Bíblia. Quer dizer, as pessoas elas não podiam ler a Bíblia e eram reféns da interpretação da Igreja Romana medieval. Então vejam como não faz o menor sentido. Eu digo sempre às pessoas, leiam. Leiam. Não deixa ninguém interpretar para você. Entendeu? Você gosta, se sente bem, se sente à vontade, bacana, leia, mas não deixa ninguém interpretar para você. Não fique refém da interpretação do outro. Perfeito? se a Bíblia fala que a prática homossexual é pecado, se a Bíblia fala que a lascívia é pecado, que a prostituição é pecado, então é pecado. Então, Não mas também tem muitas partes entende? contextuais, né, mano? Nessa Mas parada. isso aí não é contexto, isso é princípio. Entende? O que é contextual, por exemplo? Tatuagem. Sim, mas Engraçado. Aí eu acho, tá, a prostituição é pecado, tá, e o que Jesus fez com Maria Madalena? Ele tacou pedra nela também? É isso que tá escrito lá? Jesus tacou pedra nela, é isso? É complicado, gente, é complicado, assim, e assim, eu tô aqui tentando não ficar puto, porque se eu fico puto, a chance de eu falar bobagem é muito grande, ainda mais porque é um tema que, eu sei que é um tema delicado, pela própria natureza que ele tem, tô tentando manter a calma, tá bom? tipo assim, questão também de época, de você, tipo, igual Sodoma e Gomorra. Não era só questão de homossexualidade ali. Sim. É uma questão da pederastia total, pô. Também. Então, tipo assim, ali você, sei lá, cara, costumes, época. Tipo, eu tô falando assim, eu falo mais pelo sentimento. Eu não acho que Deus olha pra uma pessoa, e isso é a minha opinião, tá, galera? Também eu respeito quem pensa de outra forma. Mas eu não acho que Deus olha pra uma pessoa e fala assim, cara, vou te julgar pela forma como você se relaciona. Mas ele julga. Ele julga da forma que a gente se relaciona, o que a gente pensa, como que a gente se comporta com os outros, a forma que a gente... Sei lá, eu devo ter lido outra coisa, cara, porque, por exemplo, o Novo Testamento, né, a interpretação que eu tive é do Deus que perdoa, né? É do Deus que perdoa, é o Deus que dá outra face, é o Deus que perdoa, sabe? E que inclusive parece outro em relação àquele do Antigo Testamento, né? Inclusive parece outro. Aquele do Antigo Testamento é que ele mata o teu filho pra provar que me ama, né? E o do Novo Testamento é aquele que dá a outra face, né? É claro que os teólogos vão ter diferentes formas de explicar que na verdade é a mesma coisa, enfim, eu não quero entrar nessa seara aí porque eu não sou teólogo. Agora, eu não me convenço com essa interpretação tosca de determinadas igrejas evangélicas, vai? A gente fala tudo. Gente, a Bíblia diz que Deus tem os nossos fios de cabelo contados. Você fica pensando, pra quê? Então, mas de repente a forma que você... Detalhes. A forma que o homossexual... Desculpa. A forma que o homossexual se relaciona é mais singelo do que um casal heterossexual, pô. Como assim, singelo? É mais sincero. com amor? Tá Sincero, na falando? verdade. É mais limpo. Como uma assim? parada mais Não entendi. digna. Limpo, Ele tá dizendo que limpo. às tipo vezes assim, um homossexual, um casal se homossexual relacionar, pode pô. ser muito Sei lá, eu acho que é igual, né? Não sei, pra mim é igual, mas tudo bem. mais fiel um ao outro do que Não entendi o argumento do cara. Ser Casal sincero, hétero. pô, pode ser uma parada limpa, porque às Isso vezes, que você eu tem quero às vezes você tem um casamento com uma mulher e, tipo, mas, porra, você sabe que você tá vivendo toda hora briga, toda hora em traição, toda hora em problemas. mas não tá entende pecando o do mesmo jeito. positivo. Sim. Só que eu tô falando, então, tipo assim, eu não acho que Deus olha pra isso, mano. Eu vou jogar o cara aqui, pô, ele não vai pro céu porque ele tá se relacionando com um homem ou ela tá se relacionando com uma mulher. Tipo assim, minha opinião. Tá ligado? Mas só que... então vamos lá. A Bíblia, o Evangelho, ele não diz respeito... A gente não consegue a nossa salvação só pelo que a gente faz, né? A salvação é para todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente salvador. E o não pecar, não se ter relação homossexual ou não ter relação heterossexual fora do casamento é uma consequência da sua salvação.
Você tá me entendendo? Então, o cara que ele aceita Jesus como o único suficiente salvador da vida dele, o Espírito Santo vai incomodar. Tá? Ele vai incomodar. Ah, porque eu tô tendo uma relação homossexual, nós somos fiéis um ao outro, tá? Mas isso é pecado. Então o Espírito Santo vai incomodar. Isso é uma consequência da salvação dele. Né? Ele não. Chat, mas me ajuda aí. Não diz lá também que se arrepender do pecado, tá sussa? Não é isso que diz? Não é isso que diz? Né? Eu tô recorrendo aqui às minhas aulas de história sobre, por exemplo, a Reforma, né? Reforma Protestante. Ou Reforma Religiosa, né? Não era isso? Fé, bons atos, arrependimento, não é isso aí já? Né? Então, tipo assim, porque se não for isso, né? Claro, eu tô falando estritamente dentro de uma perspectiva da religião cristã. Se não for isso, é tipo, pecou, fudeu, né? Cadê aquele papo de que não tem pecado que atire a primeira pedra? Né? Se não tiver perdão, se o arrependimento não vale, repare, estou falando uma perspectiva cristã. Aí fudeu, né? Fudeu, se você não tem... Porque na verdade nós somos tudo pecador aqui, não é isso mesmo que está escrito lá? Não é isso? Mas vejam como é foda essa questão, gente, da interpretação. A igreja medieval dizia que nós nascemos do pecado, né? Que a gente é produto do pecado e que deveria passar a vida se purificando do pecado ter nascido. Não é isso? E mais, dizia inclusive que a salvação ela seria coletiva. Saca? Isso tinha uma função política, gente. E aí é um outro ponto que eu quero chamar a atenção. Cuidado. Porque toda a religião, enquanto instituição social, tem uma função política. Perfeito? Então, assim, qual era a ideia que se tinha por trás dessa coisa de... que a salvação era coletiva, né? Ou todo mundo sobe pro paraíso, ou todo mundo desce pro inferno, não é isso? Porque a parada era a seguinte, você vai cuidar do seu vizinho. Porque se meu vizinho for um pecador, eu também vou pro inferno. Entendeu? Então não tem essa questão da salvação ser individual, é uma das questões que vão ser trazidas pro cristianismo a partir da reforma. Porque até então, a salvação das almas, né? Ela era sempre uma questão... ou sobe todo mundo ou desce todo mundo. Por que eu estou falando dessas coisas? Para a gente ver como que é uma questão de interpretação. Porque se a igreja interpretava de uma maneira, até Lutero, e depois de Lutero passou a interpretar de outra, o texto mudou? Não, mudou a interpretação do texto. Percebem? Aliás, sempre eu fico um pouco... vamos dizer assim... intrigado, com a questão, que é uma das questões que mais me incomoda em determinadas igrejas evangélicas, que é a questão da exigência do dízimo. Porque veja, a reforma teve como uma das suas principais causas justamente a crítica a essa cobrança. E a reforma, claro que nós estamos falando de protestantes e não de neopentecostais, mas os protestantes vão ser os primeiros evangélicos, que nascem justamente contra essa cobrança dentro dos templos. Porque muito daquilo que foi introduzido por Lutero, determinadas igrejas que eu chamo de dizimistas seguem até hoje. Por exemplo, não adoram santas imagens, né? Mudaram um pouco a estrutura dos templos religiosos, acabaram com o celibato, não é isso? Tudo isso eles preservaram lá da reforma do Lutero. Agora, convenientemente, eles esqueceram a questão do dízimo, da indulgência. Eles esqueceram isso, que foi talvez a principal bandeira, né, do Lutero, junto com a questão das pessoas poderem ter acesso à leitura da Bíblia. Não vai se relacionar, ter relação homossexual e automaticamente ele vai pro inferno. Não é só por causa disso, é porque ele simplesmente ignorou aquilo que Cristo fez por ele na cruz, sabe? Então, você está falando, é porque eu acho isso, eu acho aquilo, tudo bem, você tem sua opinião, eu respeito a sua opinião, só que o evangelho não é sobre o que a gente acha, entende? É sobre o que a Bíblia diz que ele é. Então, é basicamente isso. Eu gostaria que você compreendesse essa maneira. Não, com sabe? certeza, pô, tá Então. maluco, eu também entendo, tipo, eu não sou mais da igreja, há muito tempo já saí da igreja, mas, tipo, eu tenho familiar cristão, só que são debates muito tranquilos de... Tipo assim, eu acho que isso aí deveria ser um debate, até o que o DJ falou, realmente, deveria ser um debate muito mais tranquilo de debater do que... Sim, e é que tem formas e formas de falar isso, né? Eu, por exemplo, quando eu vou evangelizar homossexual, não vou chegar pra ele e falar, homossexualidade é pecado. Não. A gente começa falando de Jesus, do evangelho. O que é o evangelho? São as boas novas, que Cristo morreu na cruz e tal. E, com o decorrer do tempo,
o Espírito Santo vai convencendo ele daquilo que ele precisa deixar, daquilo que ele precisa se abster, sabe? Por exemplo, se é homossexual, ele vai ter que se abster disso. Se é fofoca, eu vou ter que me abster da fofoca, se for mentira. Então, são coisas que a gente vai lutar por amor a Cristo, não simplesmente por você querer seguir uma regrinha aqui, porque a Bíblia disse isso, então não vou fazer porque eu tô com medo de ir pro inferno. Não, você deixa de fazer certas coisas que você sabe que entristece a Deus por amor a Ele, e não simplesmente porque você quer seguir uma regra e cumprir uma cota. Quando você, por exemplo, se você namora ou é casado, você sabe que curtir foto de mulher de biquíni entristece a tua namorada, você a ama. Você vai deixar de seguir essas mulheres, deixar de curtir essas fotos, porque você ama e quer respeitar a sua namorada. Mesma coisa com Deus. Se a gente ama Deus e o respeita, a gente vai se abster de coisas. Essa galera tem uma lógica errada, galera. Tem uma lógica muito torta, galera. Tem uma lógica muito torta. Tipo assim, eu não vou deixar de fazer uma coisa porque eu não quero mais fazer. Eu vou reprimir uma vontade em virtude de um outro. Tipo, eu não vou deixar de curtir uma foto de biquíni porque eu simplesmente não tenho vontade de curtir uma foto de biquíni. Entendeu? Eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso mesmo eu querendo fazer isso. Sabe, eu não consigo achar isso razoável, gente. Vocês me desculpem, sabe? Eu não sei se é porque eu tenho um relacionamento muito saudável aqui, muito tranquilo, sabe? Muito, onde não existe esse tipo de debate, sabe? Mas pra mim é muito estranho esse tipo de coisa, galera, tá? Mas enfim, tá acabando aqui. Eu acho que inclusive acabou. Vamos ver se ela fala mais alguma coisa, mas acho que não. Que magoam a Cristo, que ele não só a favor por amor a ele, e não pra seguir uma listinha de regras pra cumprir. Tá bom, tá bom. Eu acho que o debate foi bom, tá? Chorume, lógico, tá? Mas eu acho que se a gente puder deixar um recado desse react é isso. Frequente a religião, né? O templo, a igreja, a terreira, seja lá o que for, a sinagoga, que você se sinta bem. Agora fuja de algumas coisas, tá? Fuja de algumas coisas, tá? Se o líder religioso está pregando algo nocivo para você, para a sociedade, fuja disso, tá? Fuja disso e procure um lugar que você se sinta bem, tá? Que não faça mal para as outras pessoas, que não faça mal para você e que não faça mal para os outros. Eu acho que isso aí é uma regrinha bem elementar, bem fácil de entender, né? E que já nos previne, vamos dizer assim, de muita merda que é reproduzida nesses espaços, tá? Tem pregações que a gente vê rodando pela internet aí, subjugando mulheres, sabe? Defendendo as maiores atrocidades. Gente, isso não tem a ver com o bem. O bem. Eu acho que a religião, ela só é boa se ela for pro bem. E é muito difícil que isso não degringole por uma dominação política. Atitude correta, camarada. Eu, pra mim, a religiosidade, a questão cultural, ok, eu não vejo problemas com isso. O problema tá em algo que quase que invariavelmente degringola, que é o uso político da religião. Historicamente, isso eu também falo com tranquilidade, tá? A religião se constituiu como um instrumento de dominação de classe, um instrumento de dominação política. Eu não estou falando do fenômeno religioso, eu não estou falando da fé das pessoas, na fé transcendental, não é disso que eu estou falando. Estou falando na institucionalização deste fenômeno religioso, dessa fé. Surge como um fenômeno político, como um instrumento político, perfeito? Que ajuda a ratificar, tá, a estrutura de classe na sociedade. A questão é que hoje isso tem várias outras dimensões. Tem uma dimensão social, tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão de acolhimento, tem uma série de outras dimensões que extrapolam a origem histórica desse fenômeno. Mas 100% das religiões, gente, surgem como ferramentas de dominação política. Eu estou falando da institucionalidade, da hierarquização. Eu não estou falando da fé das pessoas, da crença das pessoas. Isso é outro papo. Isso é outro papo. Tá? E pode ser, em determinadas situações, inclusive, saudável. Tá? Agora, a dominação política é o problema. E é muito difícil separar uma coisa da outra. Beleza, gente?